Bom, pessoal, continuando então nossa aula de ligações covalentes, nós vamos falar agora quais são as principais propriedades que os compostos covalentes eles apresentam, tá? Como eu já falei para vocês, os compostos covalentes eles formam moléculas. E a existência dessa molécula, que vai ser formada pela ligação de átomos que não são metais, ou seja, ametais, semimetais e até mesmo os gases nobres em algumas situações e o hidrogênio, essa molécula ela vai determinar quais são as principais propriedades desses compostos. E aí nós chamamos esses compostos covalentes também de moleculares, tá certo? E aí essas propriedades elas são diferentes das propriedades dos átomos isolados. Tá? Um átomo de hidrogênio é uma coisa, um átomo de oxigênio é outro. Quando eles se ligam para formar água, eu vou ter uma substância com propriedades bem diferentes, tá bom? A primeira propriedade é que esses compostos eles podem ser encontrados nos três estados físicos nas condições ambientes. Se vocês se lembrarem lá dos compostos iônicos, né, que tem retículo cristalino e não molécula, tá? Eles estão encontrados somente no estado sólido. Já os compostos covalentes, eles podem ser encontrados em qualquer um dos três estados físicos. Nós temos aqui três exemplos para vocês. Ó. O gás hidrogênio, que é gasoso na temperatura ambiente, a água, que é líquida na temperatura ambiente, e a sacarose, que é o açúcar, que é sólido na temperatura ambiente, tá bom? Então guardem isso. Os compostos moleculares covalentes, eles podem ser encontrados nos três estados físicos na temperatura ambiente, ok? Uma outra, uma outra propriedade muito importante é que esses compostos covalentes, eles têm baixas temperaturas de fusão e de ebulição, tá certo? Se você lembrar lá dos compostos iônicos, você vai ver que eles têm altas temperaturas de fusão e ebulição. Já os compostos covalentes, não, eles têm temperatura de fusão baixa e temperatura de ebulição baixa. Por exemplo, a água no estado sólido, o gelo, né, ele sendo aquecido com 0 grau, ele já passa pela fusão, é aquecido, isso aqui significa aquecimento, e aí você vai ter entre acima de 0 e abaixo de 100, você vai ter água líquida. Então a água é líquida na temperatura ambiente, porque o 25, que é a temperatura ambiente, está abaixo de 100 e está acima do zero, perfeito? Chegou a 100 graus, aí ela já entra na ebulição e você vai ter o vapor de água, ou seja, água no estado gasoso, perfeito? Aqui nós temos outros exemplos para vocês, tá? Nós temos então uma substância, ela estando no estado acima da sua fusão, e abaixo da ebulição ela vai ser líquida. Abaixo da fusão ela vai ser sólida e acima da ebulição ela vai ser gasosa. Então o hidrogênio, olha só, onde é que está o 25 graus aqui? Está acima do ponto de ebulição dele. Por isso que o hidrogênio ele é um gás. Porque a temperatura de 25 graus está acima da ebulição dele. Já o oxigênio também. O 25 graus está acima da ebulição dele. Por isso que o gás oxigênio ele é um gás na temperatura ambiente. O 25 está acima da temperatura de ebulição dele. A amônia é a mesma coisa, é um gás. Tá? Já a água ela vai ser líquida, porque 25 graus está abaixo da fusão e acima da ebulição. Ou contrário, acima da fusão e abaixo da ebulição. O etanol, que é o álcool comum, o álcool de farmácia, o álcool de gasolina, o álcool gel, né, que a gente está utilizando muito nesse momento de pandemia, tá? Ele também é líquido. Por quê? Olha só, quando ele é puro, por quê? O 25 graus está acima da fusão, que é menos 114, e abaixo da ebulição, que é 78. Tá? O açúcar, ele é sólido, porque 25 graus está abaixo da fusão dele, ele derrete com 160. Tá? Por que ele não tem aqui uma temperatura de ebulição? Porque se você tiver açúcar líquido derretido e você continuar aquecendo, ele vai se decompor, ele vai virar carvão e outras coisas. Então você não tem açúcar no estado gasoso. Algumas substâncias químicas sofrem essa decomposição. Tá? Um tipo de gordura, porque existem várias gorduras. Gorduras animais, gorduras vegetais, gorduras saturadas, gorduras insaturadas e por aí vai. Bom, um outro exemplo aqui que nós temos é essa gordura aqui, tá? Que é o ácido linolênico, ele é encontrado em alguns óleos, ele é líquido. Por quê? Porque o 25 graus, ele está acima da sua temperatura de fusão e abaixo da ebulição. Então ele já vai ser líquido.
Ok? Então isso é muito importante quando a gente fala de compostos covalentes, tá bom? Eles podem ser encontrados em qualquer um dos três estados físicos, não tem um estado físico preferencial. Já os iônicos, se você lembrar lá da aula, você vai ver que eles têm uma preferência pelo estado sólido. Perfeito? Bom, nós temos outros exemplos. Outra propriedade muito importante é que os compostos covalentes eles não conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado sólido, tá certo? E aí nós temos aqui duas exceções. O grafite, tá? Essas ligações aqui do carbono com o carbono aqui são ligações covalentes. Então o grafite ele conduz corrente elétrica quando ele está no estado sólido, perfeito? Porque essas camadas que o grafite faz aqui, ó, entre elas existem elétrons livres e por isso que o grafite conduz corrente elétrica quando está no estado sólido. É como se fosse um metal, mas ele não é metal. Ele é feito por carbono e carbono não é metal, perfeito? E o outro composto que também tem ligações covalentes, que é o grafeno, que é um super material. Já tive uma aula com vocês lá em Atomística 2, quem não viu, vá lá ver, eu falei muitas coisas importantes desse grafeno, e ele é um excelente condutor de corrente elétrica e outras propriedades, é um material aí, um dos materiais que promete revolucionar o futuro da vida moderna. Tá? Uma outra propriedade muito importante dos compostos covalentes é que quando eles se dissolvem em água, veja bem, eu não estou falando que todos eles se dissolvem em água, mas quando eles se dissolvem em água, nós podemos ter duas situações. Alguns deles vai sofrer um processo que chama-se ionização, tá? Que eu vou explicar ainda melhor em aulas posteriores o que é essa ionização, e aí se esse composto covalente ele sofrer a ionização, ele vai conduzir corrente elétrica. E tem composto covalente que ele não sofre essa ionização, e por isso ele não conduz corrente elétrica. Tá? Se você lembrar, lá na ligação iônica, os compostos que se dissolvem em água quando são iônicos, e eles têm uma preferência pela água, eles sofrem um processo que chama-se de dissociação, onde liberam-se as cargas pela dissociação iônica, e aí eles conduzem corrente elétrica. Tá? Os iônicos. Já os compostos covalentes, alguns sofrem essa ionização quando dissolvem em água, e outros não sofrem essa ionização quando dissolvem em água. Lá no iônico, se dissolveu em água, ele sofre a dissociação iônica, e aí ele conduz corrente elétrica. Aqui não. Pode ser que ele só se dissolva na água, e pode ser que ele se dissolva e ele se ionize. Aí ele passa a conduzir corrente elétrica. Perfeito? Nós temos dois exemplos aqui para vocês. O primeiro deles é o açúcar, tá? Que é a sacarose, o açúcar de cana. O açúcar é encontrado em muitas frutas, tá? Uma molécula bem grande, né? Porque nós temos aqui, ó, 12 carbonos. Se você contar cada molécula, tem 12 bolinhas pretas, que são os carbonos, 22 hidrogênios, as bolinhas brancas aqui, ó, são os hidrogênios, você vai contar, vai ter 22, e 11 oxigênios, que são as vermelhinhas aqui, tá certo? Então aqui eu tenho o açúcar no estado sólido, ele tem essa estrutura cristalina aqui, tá? Mas não é um retículo cristalino iônico, tá? É um cristal covalente, é um cristal bem mais fraco, bem menos resistente, por isso que os compostos covalentes, eles têm temperatura de fusão e ebulição mais baixa, ok? E aí quando você pega o açúcar e coloca na água, olha só o que acontece. Você tinha açúcar sólido, aqui você vai ter açúcar aquoso. Ele vai estar dissolvido em água, mas aqui não aparecem cargas elétricas. Você não teve a ionização. Portanto, o açúcar, quando você dissolve em água, ele não conduz corrente elétrica. Perfeito? Agora, se você pegar aqui uma aproximação para a gente visualizar melhor aqui, ó, como que é a molécula, né, do açúcar. Aqui nós temos cada um desse aqui é um carbono, ó, carbono, 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 e aí eles estão ligados, tá, por ligações covalentes. Aqui já é um oxigênio, que é o vermelho, ok? E aqui tem outro oxigênio, e aqui esse branquinho aqui é o hidrogênio. Aqui eu tenho uma ligação aqui com o hidrogênio. Aqui o carbono ligado com esse hidrogênio, e aqui com esse oxigênio, e aqui ligado com o hidrogênio. Se você observar, todos os carbonos aqui, eles fazem as 4 ligações, porque o carbono ele é tetravalente, ok? E todos os oxigênios fazem 2 ligações, porque os oxigênios eles são bivalentes, fazem 2 ligações. E cada hidrogênio só faz uma ligação só, perfeito? Porque os hidrogênios, eles são monovalentes, perfeito?
Então, se você for preenchendo aqui, se você quiser copiar no seu caderno e fazendo também as ligações, preencha aqui, você vai ver que a fórmula dada aqui vai ser a C12H22O11 para cada molécula. Então, o açúcar ele não sofre ionização quando ele dissolve em água. Ele se dissolve em água, mas não sofre ionização. Por isso ele não conduz corrente elétrica. Tá? Agora, quando nós fazemos a análise aqui do HCl, que é o ácido clorídrico, é um ácido que está presente no nosso estômago, no nosso suco gástrico, ele faz a digestão dos alimentos, ele quebra as moléculas grandes, por exemplo, proteínas que nós ingerimos, né, já sofrem uma quebra na nossa dentição, na nossa mastigação, e aí quando chega mas ainda são moléculas muito grandes, então ali no seu estômago vai acontecer uma quebra dessas moléculas grandes em moléculas pequenas para facilitar o processo digestório pelo qual os alimentos têm que passar. O ácido clorídrico é um ácido muito corrosivo, é um ácido muito forte, tanto que as células internas, o epitélio interno do estômago, ele se renova muito rapidamente, porque as células morrem por causa do ataque ácido, e aí em algumas situações isso pode até virar uma úlcera ou uma gastrite, tá? Bom, quando você tem o ácido clorídrico aqui no estado líquido, por exemplo, tá? Você não vê cargas, por quê? É uma substância covalente, não é iônico. Aqui eu não tenho cátion e ânion. Tá? Quando eles se ligaram ali, não teve ninguém que perdeu e ninguém que ganhou elétron. Eles fizeram o que? Eles compartilharam o elétron. Só para lembrar, olha só, o hidrogênio ele tem um elétron. E ele fica estável com? Isso mesmo, com 2. E o cloro, por ser um halogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele tem que ganhar um elétron para ficar com 8. E aí eles compartilham aqui um par de elétrons e está feita a ligação. Ou seja, ninguém perdeu o elétron, ninguém ganhou. Não tem cátion e ânion ali, não tem. Só que tem uma coisa, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele puxa mais, se fosse um cabo de guerra, ele puxa mais o elétron para o lado dele. Tá certo? Então se quebrar a ligação, o cloro ganha o elétron porque ele é mais eletronegativo e o hidrogênio perde esse elétron. Perfeito? Então colocando água, isso vai acontecer. Olha só o que acontece. Colocou água e no seu suco gástrico tem água, né? Porque é um ambiente líquido ali com muita água. Quando você coloca água, o que acontece? Essa ligação aqui ela quebra. Mas ela vai quebrar no meio, professor? Não, ela não vai quebrar no meio. Por quê? O cloro é mais eletronegativo, ele puxa mais o elétron. Então vai ficar isso aqui, ó. Vai quebrar bem aqui. Aí o cloro vai ganhar esse elétron, vai ficar negativo. E o hidrogênio vai perder, vai ficar o quê? Positivo. Por isso que quando você coloca água num composto covalente que sofre dissociação, essa quebra das ligações, o que acontece? Quebra as ligações, ó, essa ligação aqui foi quebrada, tá vendo aqui? Todos eles quebrou essa ligação aqui, que é essa quebra aqui que eu mostrei, tá? E aí aparecem as cargas, porque os hidrogênios perderam elétrons e os cloros ganharam esses elétrons. Então, compostos covalentes que sofrem dissociação, eles conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água. Perfeito? Compostos covalentes que sofrem dissociação, eles conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água. Agora, professor, como que eu vou saber se sofre dissociação ou não? Isso ainda eu vou ensinar mais para frente, mas só dando uma adiantada. Os ácidos ionizam. Tá? Todo ácido ele ioniza e ele vai conduzir corrente elétrica quando estiver dissolvido em água. Perfeito?